Olá, eu estou aqui com o professor Pablo Melhar, do Instituto Superior Bonô, da República Dominicana. Ele que apresentou um simpósio, apresentou um seminário, agora no Simpósio Teológico-Filosófico da FAGE, articulando sobre a questão da filosofia e da teologia na América Latina. Professor, a gente sabe que a teologia se utiliza em grande medida da filosofia, e mesmo a teologia da libertação, que teve grande repercussão na América Latina, se apoia em algumas teorias que são vindas do norte, né? São epistemologias do norte. Como é possível pensar uma teologia propriamente latino-americana? Muito obrigado pelo convite aqui na FAGE. Eu estudei aqui, mas na época não se chamava FAGE, né? Se chamava o CEIPS, o Centro de Estudos Superiores. Do ISE, né? Do ISE, Instituto Santo Na minha época, né? Tem mudado um pouquinho. Então, essa pergunta, de fato, é uma pergunta que ela não é nova, mas ela acho que tem um rosto novo, porque precisamente foi o seminário que me convidaram a desenvolver o fato que nós temos hoje duas aproximações filosóficas que não existiam há alguns anos, e uma é a chamada filosofia intercultural e a outra é o chamado projeto modernidade-colonialidade. São duas vamos dizer, propostas. Não, talvez poderia falar em escola, mas sempre a palavra escola um pouquinho não, como dizer, não clara, ou às vezes dá a ideia que todo mundo pensa igual. Não é o caso, né? Mas tem esses vamos falar mais de aproximações. Então, eu acho que esse novo rosto, essa nova maneira de pensar que não tinha no começo da teologia da libertação, ela, por um lado, é filha, ou elas são filhas, essas aproximações são filhas da teologia da libertação, mas ao mesmo tempo ela convida a prática teológica latino-americana a considerar um monte de coisas que estão acontecendo e que já aconteceram e que poderiam enriquecer, né, a prática teológica. Então, um primeiro problema é precisamente, por exemplo, a primeira teologia da libertação, ela queria ser, vamos dizer, bem, entre aspas, bem latino-americana. Agora, por exemplo, tanto a filosofia intercultural como a teoria da modernidade e colonialidade, as duas, elas vão dizer, olha, tem que levar em conta que a realidade do mundo e também da América Latina, ela é plural. Então, tem uma sensibilidade maior para a pluralidade. Por exemplo, uma linha de pesquisa que poderia aprofundar a reflexão teológica, vamos dizer por enquanto latino-americana, seria precisamente a visualização de uma pluralidade de práticas e sujeitos que nós poderíamos chamar religiosos ou eclesiais. Então, nesse sentido, não teria a pretensão de formar um discurso único, né, da pertença à igreja, mas tentaria de levar em consideração essa pluralidade de caminhos que levam ou que tentam se aproximar, no caso de uma visão de fé cristã, nesse caso, os caminhos que poderiam levar ao Cristo. Então, teria uma sensibilidade maior para ver a diversidade de manifestações, de expressões da fé. Então, não teria, por exemplo, uma noção que era muito importante. Por exemplo, você pode ter, vamos ver mais claro para mim nesse momento, a teologia da libertação nos Estados Unidos, chamada teologia latina, tinha a ideia do horizonte da mestiçagem. Então você diz, não, a América Latina é mestiça. É mestiça e não é imigração.
é também tensão, é dominação de um grupo por outro. Também esses grupos dominantes também têm coisas a dizer. Então, tem como diria, uma visão menos dicotômica da realidade. Então, nesse sentido, eu acho que poderia ser uma maneira de continuar aprofundando as intuições fundamentais da teologia da libertação. Por exemplo, o sujeito, né? O sujeito, ele poderia deixar, mostrar maneiras diferentes de rezar, maneiras diferentes de praticar a solidariedade, maneiras diferentes de entender a organização política, porque antes, por exemplo, vamos dizer, na primeira teologia da libertação, tinha uma ideia um pouquinho ingênua do sistema, por exemplo, político, né? Então, um socialismo. Então, agora, a gente pode ter a mesma sensibilidade de uma sociedade não entregue ao dinamismo do capital internacional, mas, ao mesmo tempo, reconhecendo os limites de qualquer organização mundana, vamos dizer, da questão pública. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, a crise que está vivendo o PT, na minha época, quando eu morava aqui, quase todo cristão da libertação era do PT. Agora, a gente percebe, né, que tem coisas sempre para melhorar. Então, não é automático essa questão. Então, eu acho que essa consciência não é vamos dizer, uma perca. Ela não implica vamos dizer, que não houve um sucesso, mas ela faz parte, eu diria, do caminho e da capacidade que nós, como humanos, temos para refazer as coisas que não deram certo. Então, eu acho que com tranquilidade, isso não tira as intuições básicas da teologia da libertação. Até sobre essa aproximação, né, com os discursos da esquerda, na primeira fase da teologia da libertação se apoia muito no método histórico crítico, que flerta com as perspectivas da esquerda. E aí você teve a queda do Muro de Berlim, você teve o fim dos regimes socialistas, e a gente observa mais recentemente uma guinada do pensamento da igreja propriamente, mais de uma postura política de esquerda, mesmo a sociedade, né? A gente vê todo o movimento agora com Trump, ou mesmo aqui no Brasil, os discursos em favor de candidatos de direita e às vezes algumas posições muito radicais. E isso, de alguma forma, também influencia o modo de pensar na igreja. Mesmo a teologia da libertação passou por outras transformações. Qual futuro que a teologia da libertação ainda tem? Ela tem algum futuro? Ela está em declínio? A gente observou também a diminuição das comunidades eclesiais de base. Que futuros que se apontam? Quais são os caminhos? Olha, aí tem diferentes, eu diria, maneiras de ver. Por exemplo, eu fiz parte do que chama do grupo de assessores das SEBs no nível latino-americano. Fiz parte disso até há 2 anos, uma coisa assim. Estive lá na equipe, né? Então, o que, por exemplo, a gente pode perceber é que muitas práticas das SEBs, de fato, estão sendo aplicadas em diferentes áreas que o pessoal nem sabe que isso vem das SEBs. A única coisa é que, por exemplo, pelo medo que houve, sobretudo nos muitos bispos da América Latina, eles não queriam o nome SEBs, o negócio da base, tinha uma ideia, como eu diria, isso, uma visão como isso de esquerda, como um movimento que ia contra a hierarquia. Então, esse medo, vamos dizer, ele foi gerado, ele foi administrado através da noção de pequenas comunidades. Você vai ver, por exemplo, quase todo canto da igreja da América Latina, você vai encontrar, todos os cantos, a ideia de pequena comunidade. Mas, né, eu fazendo uma leitura, vamos dizer, crítica do discurso, você vai ver que, de fato, muitas das coisas que são chamadas de pequenas comunidades, ela tem muitas coisas que vêm das SEBs. Então, nesse sentido, tem um movimento, do meu ponto de vista, tem um movimento de aceitação
por exemplo, a gente poderia dizer que, em boa parte, a aceitação que tem o Papa agora, o discurso dele vem do mundo, mais ou menos, da teologia da libertação, na versão argentina que chama teologia do povo, e tem muitas ideias que vêm das comunidades de base. Então, você veja, por exemplo, a igreja tem que sair, tem que dialogar com o mundo, tem que ser simples, tem que fazer gestos, tem que ser tal. Tudo o que nós estivemos nas comunidades de base, para nós isso é uma linguagem conhecida, só que agora o Papa fala. Então, isso é um reconhecimento mundial. Agora, isso não tira o fato que, como eu diria, eu chamaria a visão agônica, né? Como um herói que está construindo, está levando, tal. Isso já não tem isso, O que eu sinto é que a teologia da libertação tem sido, assumida de uma maneira diversa em muitos cenários da igreja contemporânea. Então, para mim, o futuro da teologia da libertação ela tem a ver com essa guinada precisamente chamada intercultural. E então tem novos sujeitos, por exemplo, os migrantes, a nova relação com o corpo, a crítica de uma visão muito estreita da nacionalidade. Tudo isso tem muita coisa a ver com o Evangelho, com Cristo. Então eu acho que a gente, por exemplo, para mim, quando eu falo, quando eu, como padre, celebro a missa, quando eu dou aulas, mesmo que eu não tenho, como eu diria, eu não uso a mesma linguagem igualzinha da linguagem que tinha a teologia da libertação de há, 30 anos. Eu sinto que eu estou fazendo a teologia da libertação. O problema é quem é oprimido, quem é que está sendo abusado. Mas o que mudou foi a leitura do oprimido, vamos dizer assim. Então, nesse sentido, eu acho que continua tendo futuro e que tem que ver que ela está sendo, está sendo acolhida de uma maneira diversa em muitos cenários. Muito obrigado, professor. E você fica ligado agora conosco no Simpósio Teológico Filosófico da FAGE, acompanhe as nossas postagens e a gente vai ouvindo sobre essa pertinência da teologia e da filosofia na atualidade. Obrigado.